Corres, que saudade que eu tava de dizer isso. Nosso primeiro episódio dessa terceira temporada. E para começar, eu quero convidar uma pessoa que mudou a chave totalmente. Fez uma virada incrível, um 360. E tudo isso e mais um pouco ele vai contar pra gente. Bora conhecer o nosso primeiro convidado dessa temporada nova? Vem pra cá, meu amigo. E aí? Bom dia! Muito fitness! E aí, meu amigo, se apresente pra galera. Que responsabilidade, né? O primeiro convidado estava ali ouvindo. Primeiro convidado. Obrigado Acredita? pelo convite. Imagina, é um Pessoal, prazer. Meu nome é Ricardo, eu sou psicólogo e fui convidado hoje para ser a primeira pessoa a participar do Dateus Corres, esse quadro que eu confesso que eu pedi para participar também. Não, e é engraçado porque dentro do Dateus Corres a gente sempre traz essa realidade de histórias reais, né? Empreendedores reais, e é exatamente isso que a gente preza, certo? Então, bora dar uns correzinhos. E como é que tá aí o físico? Tá ok? Dá para correr hoje? Amigo, dá para correr. Dá? Me preparei. Preparou? Teve toda uma preparação. Tive toda uma preparação. Então bora com a gente, vamos embora. Amigo, agora vamos lá. Pode ir seguindo, né? Pode ir seguindo que a gente vai fazendo. Tá. Psicólogo, mas isso não começou com a psicologia, né? A tua história dentro do mundo profissional. Como assim? Do empreendedorismo, né? Ah. Então, eu tenho um pai que ele é empreendedor. Só que ele era garçom. Uhum. E o meu pai, ele começou a desenvolver um serviço de fazer festas e eventos, só que mais no ramo da gastronomia, sabe? Eu não vou conseguir fazer isso aí, não. Vai no máximo, vai. Vou ficar assim, ó. E aí, lembrando agora, eu lembro muito disso, dessas movimentações muito presentes em casa. Meu pai, Legal. Ele tem o dom de fazer comida e eu cresci sendo esse filho. Pode ir. Vou pegar aqui. E aí tu pega aqui, amigo. Aí. Esse vídeo A gente vai cair, vai. Primeiro tu, depois eu. Enfim, e aí eu cresci com essa cultura em casa, vendo meu pai atendendo os serviços de gastronomia, fazendo eventos. Vamos dizer que a minha vida no empreendedorismo começou aí, porque eu fui observando, né, essas negociações que meu pai fazia. E aí, como é que eu vim virar psicólogo? Eu não ia virar psicólogo, na verdade. A minha primeira faculdade foi de engenharia civil. Sim. Começou como engenheiro. Eu comecei da minha vida como engenheiro. Só uma pergunta, já deu para alongar, né? Deu. Bora continuar nosso papo caminhando, vamos. vambora. Sim, aí tu estavas falando que não começou no ramo da psicologia. Então, eu terminei meu ensino médio, eu não sabia muito bem o que fazer, eu quis graduar por conta de... Sei lá, na minha família a faculdade ela não era uma realidade possível no momento, entendeu? Então eu não tinha meio que uma referência. Claro que a pressão do ensino médio é que você ingresse à faculdade. Sim. Mas no meu caso eu tinha uma dúvida real mesmo. Eu não sabia muito o que fazer. E por gostar muito de matemática, por preferir trabalhar com cálculos, fui para engenharia. E na época era um curso muito bem visto, principalmente pela família, né? Eu vim de uma origem muito humilde. Meu pai, como eu te falei anteriormente, ele cresceu nesse ramo que ele não é tão valorizado ainda, que é o ramo gastronômico. Sim. Então, uau, fazer... E como foi que teve essa mudança da engenharia para psicologia? E aí, essa mudança ela foi muito drástica, confusa, assim. Não foi uma mudança muito simples de explicar. Porque eu gostava, eu até estava num curso que eu conseguia levar, sabe? Como eu te falei anteriormente, eu gostava de cálculo, então era um bom aluno. Cheguei até o terceiro período, inclusive. Olha. E aí o que acontece? Teve um dia que eu estava indo para a faculdade. Sim. E nessa época foi um momento que eu me apeguei muito à minha fé. Eu sempre fui Eu fui aquele cara que nasceu na igreja, né? Meus pais me ensinaram a dar os primeiros passos na fé, dentro do cristianismo. E nesse período da faculdade de engenharia civil eu comecei a ler bastante a Bíblia, a ter bastante proximidade com Jesus mesmo, assim. E isso é uma coisa que eu nunca falei anteriormente, por exemplo. Mas eu estava indo para a faculdade de ônibus na época. Sim. E eu senti... Ah, eu tô ciente. A gente conversa antes, né? Tem uma história de um ônibus aí. Tem a história de um ônibus.
E eu lembro que nesse ônibus, eu lembro até o ônibus qual era o 114 na época. Que ele passava ali na Avenida Brasil e ia direto pro centro. E teve uma dessas vezes que eu tava indo pra faculdade e eu senti fortemente... De engenharia ainda? De engenharia ainda. E detalhe, tá? Eu já tinha comprado aquelas pastas, materiais, as folhas para fazer muito os cálculos, as réguas. Amigo, quando você entra na faculdade de engenharia e você é empolgado, como eu, né, você compra logo tudo. Se fosse de medicina, já estaria com... Não, e assim, eu já estava trabalhando no ramo. Eu já tinha um emprego, assim, basicamente, trabalhava como administrador de um amigo meu. Então eu já estava basicamente encaminhado, eu já me via lá na frente, sabe? E para um jovem de classe baixa mesmo, assim, de uma família humilde, isso é, nossa, isso é tudo, né? Sim. Porque você dá orgulho pros seus pais, né? Tem toda essa questão. Exato. Enfim, e aí quando eu estava indo num determinado dia para a faculdade, eu me senti muito confrontado porque me veio o desejo de largar a faculdade. Caramba! Eu senti ali o Senhor falando comigo claramente que aquele curso não era para mim, que eu deveria ouvir a voz dele a respeito do meu futuro. Sim. Que eu deveria trancar a faculdade. Essa foi a coisa que eu escutei. Resposta. Foi. Assim, para resumir tudo, o que eu escutei foi: tranca essa faculdade, sai desse curso que esse curso não é para ti. E o mais, agora observando, né, lembrando, eu não tinha uma direção, não foi, Ricardo, tranca engenharia civil para fazer psicologia. Não foi isso. A psicologia ela veio depois desse momento. Eu não tinha uma noção do que seria a minha vida. E isso me confrontou bastante, porque eu não tinha uma perspectiva. Eu não tinha, de fato, uma ideia do que seria depois. Eu teria que falar para os meus pais. E isso durou, eu lembro que durou umas semanas, assim, esse desejo ruminando dentro de mim. E eu lembro que eu chorava, eu ficava triste. Quando eu falei para os meus amigos da faculdade, ninguém compreendeu. Até os meus professores me chamavam de doido, de louco na época, porque, principalmente dentro da comunidade LGBT, a gente busca, querendo ou não, esse espaço, né, alcançar esse lugar. Aí a gente vai entrar nesse ponto, porque dentro da psicologia você se encontrou dentro da comunidade a qual você já pertencia, né? Agora te pergunto, vamos fazer um jump aí na história. Psicologia, descobrir que eu posso cuidar da minha comunidade, ou melhor, me entender como comunidade, né? Não tem um rolezinho aí? Então, eu não sabia muito bem como que seria a minha atuação enquanto psicólogo. Eu meio que eu acho que entra aí o empreendedorismo, talvez. Sim. Porque ninguém na minha família tinha uma clínica, um consultório, não tinha tios que eram psicólogos que poderiam me dar ali... Essa referência, né? Essa base. Então, quando eu saí da engenharia, eu ainda não era assumido, eu ainda tinha essa realidade um pouco mais... Caramba! Ainda era um conflito porque, como eu falei no começo, né, eu era da igreja, desenvolvia vários ministérios. Eu tinha bastante presença. Igreja evangélica. Eu tinha bastante presença nessa comunidade. Mas assim, eu nunca fui de escândalos, assim, sabe? Olha, Samuel! Eu fui ser... Mindu é isso aqui, a gente vai conhecendo as pessoas. Sim. Então, pois é, eu fui entender que eu poderia ser um psicólogo e trabalhar melhor essa realidade da comunidade LGBT na prática. Porque depois, né, que eu já fui entender que eu precisava fazer psicologia, foi um curso que eu me identifiquei, foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar em mim essas inseguranças. Foi quando eu comecei a fazer terapia, foi quando eu comecei a tirar, de fato, os meus fantasmas para fora. Sim. A trabalhar as minhas inseguranças, a cuidar de mim. E isso... Primeiro para você, depois para os outros. E né? a primeira coisa que eu desmistifiquei foi o quê? Será que Deus me ama? Será que a minha sexualidade, minha orientação sexual me afasta de Deus? Porque isso já era um problema para mim, só que eu nunca tinha espaço para resolver. Eu lembro que depois da faculdade, já de graduado, uma coisa que mudou bastante assim a minha vida foi o trabalho que eu desenvolvi numa casa de acolhimento para pessoas LGBTs. Aqui em Manaus mesmo? Aqui em Manaus mesmo. E eu fui para lá porque
Foi um trabalho voluntário, tá? Eu me ofereci para ir. Sim. Eu me ofereci... Isso como um estágio dentro da faculdade ou não? Não, Foi? eu depois de formado já eu fui começando a explorar. Bom, o que eu posso fazer? Ah, sim, Eu lembro que eu fui para o IEA, que é o Instituto de Educação do Amazonas, trabalhar com um psicólogo também voluntário. Conheci a realidade de perto ali de alguns alunos. Mas, enfim, aí eu comecei a desenvolver essa aptidão para entrar mesmo no mercado de alguma forma. Sim. Foi quando eu conheci a Casa Amiga, que é hoje, se eu não me engano, é a maior casa que existe de acolhimento mesmo, que dá esse espaço seguro para que pessoas LGBTs que são expulsas da sua casa ou estão em situação de risco e vulnerabilidade social para morarem ali e terem as suas vidas de alguma forma ressignificadas, sabe? Hoje eu te conheço como uma referência com esse público, né? Com o público, inclusive, a qual a gente pertence. Sim. E aí eu te pergunto, como que o empreendedorismo digital, ele te ajudou? Eu sei que você já até viralizou com alguns vídeos voltados a isso. E eu queria que tu explicasse como foi que o empreendedorismo digital foi essa ferramenta, sabe? Para te auxiliar nesse processo de tornar isso mais visível, sabe? Eu acho que o empreendedor, ele nunca faz as coisas com intenção, até determinado momento. Uhum. A gente vai aprendendo a dançar conforme a música. Tu concorda comigo? Concordo. Gente... Tu vai testando e fazendo e vai vendo o que tá dando certo. A gente vai entendendo qual é o nosso espaço, porque, Sim. vamos lá, eu era até então ex-crente. Sim. E aí as pessoas, vou falar como as pessoas geralmente mais conservadoras dizem, né? Ele virou gay, é ex-crente, virou gay e ainda é psicólogo. Então o que sobra para mim? Que tipo de espaço sobra para eu trabalhar? Realmente isso que tu tá falando faz um sentido, porque eu acho que eu nunca vi. Tem para família, tem para outras situações, agora para público LGBT realmente faz todo sentido. Pois é, e tu entende que isso deixa o empreendedor um pouco meio apático da situação, porque eu sempre falo, né? Eu comecei a entender que o material, o instrumento de trabalho do psicólogo é a vida dele. Sim. E a minha vida girava em torno da realidade que eu iria atender. É um oceano azul, né? Tu acaba então, descobrindo ali uma coisa bem interessante. Então eu meio que precisava lidar com uma dor que existia no mercado para mim, era o quê? Existem pessoas LGBTs que não se assumem, que vivem realidades em casa, que vivem em conflito com religião, que estão em sofrimento dentro dos seus relacionamentos e não podem compartilhar isso. Enfim, é um mundo, né? Eu costumo falar que para nós que somos da comunidade LGBT, a gente vive coisas e situações que nem todo mundo entende ou sente. Vamos sentar, vamos tomar um café? Vamos. Continuar esse papo? Bora. Bora. Vou sentar aqui pra gente continuar a nossa conversa, que ainda tem muita coisa pra gente falar. Olha a cadeira, bem LGBT, né? Na verdade, eu acho que senta pra cá, amigo. Eu tô mais rosinha, né? Entendi. Tá ótimo, não tem problema não. E aí me conta. Vamos continuar sobre... Aí me fala sobre essa questão do... Ah, boa. Me dá uma aguinha aí, um café aí, meninas. Aí. Obrigado. Perfeito, perfeito. Antigamente a gente fazia coco, mas agora o orçamento deu uma subida. Aí a gente pode servir aí uma água. Tá gostosa? Muito bom. Mas aí tu estavas falando sobre essa parte do empreendedorismo digital, que é quase que um pioneirismo dentro da psicologia, né, desse público LGBT. Como foi que tu conseguiu inserir isso nas redes? Amigo, na faculdade a gente não aprende a empreender, a entender a psicologia como um negócio. Eu acho que nenhuma, né? Eu tive que na pandemia, não sei. Eu acho que nenhuma, acho que a única. Mas é porque a faculdade de psicologia, em algum momento, tu se identifica muito mais com um serviço antropológico. E as pessoas já têm esse senso. Entendi. Entendeu? Então, pra ti, de fato... O psicólogo tem que ser filantrópico? Pra ti... Não. Não tem que ser filantrópico. Não, mas ensinam isso pra vocês? Ensinam que o nosso serviço é um serviço muito humano. Aham. Tu entende? E o mundo também, querendo ou não, ele tem um olhar muito voltado para essa questão. E aí, eu lembro que na pandemia, eu precisava trabalhar e eu fui usando o poder da internet mesmo para aprender com psicólogos que são de outros estados. Eu lembro que eu comecei a acompanhar uma psicóloga que ela é muito grande
E quando eu falo grande, eu não estou falando só de números, mas ela é muito inteligente, ela tem muito conhecimento, ela conseguiu estruturar a clínica dela do zero. E isso foi começando a me inspirar. O nome dela é Natália Agostini. Bota aí, edição, bota aí o perfil dela pra gente O arroba dela é botar. Natália Agostini. E curiosidade, ela foi minha psicóloga durante um tempo. Que legal. Depois de um tempo eu consegui investir na minha saúde mental com ela, porque eu fui começando a ter essa visão. Bom, se eu quero ser um bom psicólogo, eu preciso de alguma maneira entender como é que os psicólogos funcionam. Então na minha terapia eu já, em algum momento ou outro na sessão, eu já falei, vem cá, como é que funciona o seu mercado? Tem realmente pacientes que pagam por uma sessão? Existe essa condição mesmo? Porque na minha cabeça isso não existia. Eu entendia que eu poderia olhar para a saúde mental das pessoas, mas era difícil para mim entender que isso poderia ser um serviço. Então eu precisei trabalhar essa ideia na minha cabeça mesmo, assim. Eu lembro que eu assistia vídeo do Paulo Cuenca. Tu lembra do Paulo Cuenca? Lembro. O marido da Dani Nossi, ele falava muito sobre marketing, sobre o poder da nossa presença no digital. E foi na pandemia que eu comecei a fazer vídeos, mas assim, zero técnica. Comecei a fazer meme. Comecei a fazer meme. Vídeo, só faltava dançar. Acho que a única coisa que eu não fiz foi dançar. Porque o resto era, eu pegava um retrato da minha vida, como eu vim desse lugar do conflito com os meus pais, primeiramente. Então eu falava muito sobre o que eu passava com meu pai e com a minha mãe. E aí, quando eu terminava de postar um vídeo, minha mãe mandava uma mensagem: meu filho, já tá me expondo na internet, e não sei o quê. Deixa eu te perguntar, hoje, qual é a importância que o empreendedorismo digital tem para o teu negócio? Para o teu negócio psicologia? Eu acho que se eu não tivesse me posicionado no digital, eu não tinha chegado a ser o profissional que eu sou hoje. Não que eu já seja assim, uma referência, né, dentro da psicologia. Eu olho para mim hoje e eu vejo que eu consegui galgar o meu próprio espaço e que ele é muito delimitado, como a gente conversou, né? Então é muito importante foi muito importante para mim o posicionamento no digital e ainda é. Eu ainda estou nesse processo, que é difícil também, porque o digital ele te pede muita autoridade, ele te pede esse manejo diante das câmeras, essa dinâmica da comunicação. Mas é muito importante, foi muito importante ainda para mim, porque eu consegui alcançar outras pessoas. Hoje em dia, Samuel, a maioria dos meus pacientes não são de Manaus, por exemplo. Eu tenho um paciente de Malta, eu tenho um paciente Malta, eu tenho um paciente do Egito, eu tenho um paciente da Holanda, eu tenho um paciente dos Estados Unidos. Que legal. Eu tenho um paciente que, se não fosse pelo alcance que a internet me dá, por esse meu posicionamento não digital, eu não conseguiria alcançar essas pessoas. Então, é uma realidade que me engrandece, não, mas que me deixa muito grato, porque eu consigo entender, né? É muito bom quando você, enquanto empreendedor, vê que o teu serviço ele faz bem pro outro. Né? Caramba, nunca imaginei atender uma pessoa. Ontem, pra ser sincero, meu celular tá ali com as tuas assistentes, mas ontem, 00:30, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que queria fazer psicoterapia comigo. E ela queria fazer 00:30. Caramba. No WhatsApp, ele eu na cama já deitado, eu falei, poxa, olha, eu consigo fazer contigo amanhã. Qual é o melhor horário para você? O que você tá vivendo? Me conta. Ainda até fiz um breve atendimento ali, porque quem chega até a mim, o ramo da psicologia, ele é um ramo que você não sabe muito bem, para quem é de fora, como funciona. Então eu também trabalho esse modelo da psicoeducação, de explicar para as pessoas o que de fato significa fazer terapia, quantas sessões são suficientes, qual é o tempo necessário, onde você pode realizar esse atendimento. Então tem muitas coisinhas que eu preciso estar explicando para quem quer fazer terapia comigo, e isso também vem do digital. Porque no digital tu precisa vender um serviço, né? Tu não pode falar sobre tudo também. E acho que isso é até interessante, porque as pessoas, isso gera uma curiosidade, né? O Ricardo, ele é um psicólogo, mas que tipo de psicólogo ele é? Para as pessoas saberem, tem que chegar até mim e perguntar. De menino, a estudante de engenharia, a virada de chave,
hoje uma referência da psicologia para o público LGBT. Uhum. Qual é o próximo corre, Ricardo? Para onde tu vais? Eu estou planejando em 2026 fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, mas eu já estava gerando isso dentro de mim, que é realizar um evento. Legal. Um evento presencial mesmo, assim, para nós falarmos sobre muitas coisas. Acho que eu vou deixar isso pro próximo, Dá teus corres. pro próximo da Teus Corres, porque é uma coisa que eu tô estruturando ali talvez pro primeiro ou pro segundo semestre do ano que vem. Eu acho que isso vem do empreendedorismo também, Sim. do planejar à moldando, frente, né? Então já tô vendo o meu ano de 2026. Eu acredito que é um tempo onde eu consigo agora olhar as coisas de uma forma diferente e ter mais maturidade e tranquilidade para executar alguns planos de uma forma mais estruturada. Eu queria que tu deixasse esse psico de lado. Eu queria que o Ricardo falasse com alguns Ricardinhos que precisaram mudar a chave, né? Ter essa virada, esse 360 para se encontrar, como você acabou se encontrando em algo que você gosta. Pode até olhar para aquela câmera ali e falar para essa pessoa que ainda está nesse corre. Se eu pudesse falar para mim alguma coisa, eu falaria para eu ter cuidado. Porque quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente faz muita coisa que não é necessário para a gente fazer. Então, ao longo do meu processo, enquanto empreendedor, enquanto pessoa, Ricardo, eu também me desgastei muito, porque eu estava sozinho, porque eu não tinha com quem contar. Tiveram noites que eu fiquei sem dormir. Enquanto empreendedor, também passei por aquele momento de ter que morar sozinho e não ter nada na casa, de não ter um móvel assim, começar do zero mesmo. Então eu pediria para esse Ricardo ele ter muito cuidado com as pessoas, com alguns negócios, com ele mesmo, para ele acreditar realmente em si, mas eu acho que o cuidado talvez seja a palavra. Teve algumas situações que eu deveria, hoje eu enxergo, né? Que eu poderia ter um pouco mais de cuidado comigo, no que eu falava, em como que eu me posicionava. Durante um tempo da minha vida eu fui muito estressado também, eu tinha um pavio muito curto, então quando alguma coisa não dava certo, quando a gente está iniciando um negócio, a pretensão é que dê muitas coisas erradas, né? E na minha vida, cara, deu muita coisa errada. Muito negócio que não foi pra frente, muito paciente que eu esperava que ele ficasse e não ficou, muita porta que foi fechada diante de mim e eu precisava que essas portas estivessem abertas. Então eu realmente, diante dessas situações, eu me culpava. Eu olhava pra mim e eu ficava assim, caramba, por que que eu não consigo? Por que que eu ainda não cheguei lá? Por que que eu eu me via como esse problema, né? E não, eu só precisava de fato estar próximo de coisas que se identificavam com o meu trabalho. Hoje eu olho pra minha vida, eu sou casado, né? Consegui esse ano namorar, noivar, casar, ter a minha viagem de lua de mel. Hoje eu tenho meus pacientes que fazem questão de fazer terapia comigo. Hoje eu tenho uma equipe de marketing, né? Para cuidar do meu Instagram. Eu tenho uma vida mais estável e eu não preciso mais ficar correndo. Eu posso usufruir de uma vida tranquila. Tem sim os dias que eu tenho mais trabalho, mas é tão gostoso porque você faz com coisas que você não precisa mais tirar a tua força para que essas coisas aconteçam. E eu acredito que esse estado de espírito é o estado que todo empreendedor gosta de alcançar. Sim. Que é quando você está mais descansado mesmo. Aham. É quando as coisas já estão estruturadas, definidas e as pessoas só chegam, Sim. né? Então hoje eu estou nesse momento onde as pessoas só estão chegando, as pessoas só estão vindo. Está sendo gostoso recebê-las, conhecer novas histórias, conhecer novos amigos.
conhecer uma experiência de vida que eu não sabia que seria possível de ter. Isso até me emociona um pouco, eu não sabia que seria possível de ter. Para aquele Ricardo que estava no ônibus com medo de ser psicólogo, né? Chegar hoje, olhar para esse lugar, para esse momento é muito gratificante. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque foi Ele que me trouxe aqui, eu tenho plena convicção disso. Foi Ele que me trouxe até aqui. É Ele que tem me sustentado e que tem cuidado de mim durante esse período. Esse é o Ricardo e esse é o Dá Teus Corres.